Aluno faz bullying com o professor e mãe defende. Do canal Corte do Gianluca. Situação aqui, tá? Você é um professor. Vou colocar vocês numa situação aqui, tá? Você é um professor e aí o seu aluno resolve fazer bullying com você. Aliás, não é nem seu aluno, tá? Um aluno resolve fazer bullying com você sendo professor. E aí a mãe desse aluno resolve defender esse aluno que estava fazendo bullying com o professor. A figura de autoridade. Foi isso que aconteceu agora com a volta da influenciadora. Lembra daquele menino que não sabia cortar pão? Que a mãe falou, fez um vídeo dele mostrando ele no restaurante, no Outback. Ele não sabia cortar o pão do Outback. Ela fez um videozinho. A internet chamou o filho dela de inútil, um monte de coisa. Aí ela até fez vídeo chorando. Vocês viram esse vídeo? Eu lembro. Falando, ele sabe fazer muitas coisas. Inclusive, eu posso contratar vocês pra cortar pão pra ele. Que ela ficou revoltadíssima. A gente falou disso em live, tem um monte de canal que fez vídeo disso também. Não sei se vocês chegaram a assistir. Mas por que eu tô trazendo esse link das histórias? Porque é a mesma mãe, tá? É a mesma mãe que teve essa história aí do pão, agora tá defendendo o filho que fez bullying com o professor. Vamos entender como isso aconteceu? Será que ela realmente está defendendo? Será que não? Essa história, ela me trouxe muita revolta, gente, né? Do aluno estar fazendo bullying com o professor e a mãe defendendo. Porque a minha mãe é pedagoga, todas as minhas tias são professoras, uma das minhas melhores amigas é professora. Então, assim, é um assunto sensível. E também o fato de eu ter sofrido muito bullying na época que eu estava em colégio. Então, tudo isso somado faz a gente enxergar esse assunto e ver assim, cara, que loucura, né, tudo isso que tá acontecendo. E obviamente vou dar minha opinião aqui pautado nas minhas experiências e nas coisas que eu entendo um pouco, né, vídeo as experiências da minha família. E vamos ouvir aqui, eu também quero ouvir a opinião de vocês. Lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, deixa o like. Se não caiu de paraquedas também, deixa o like que me ajuda. E comenta qualquer coisa pra saber que você chegou até aqui. Bota em oi nos comentários pra me ajudar, tá? E bora pro vídeo de hoje assistir ao vídeo da Tâmara Araújo, que contou essa história aqui. A nova escola dando as caras. Fala, Tâmara, não sei se concordaremos com você. Antes de começar, pra mim não existe uma pessoa que faça bullying e não seja completamente problemática, com problemas psicológicos, que não sabe como lidar com alguma merda que tá acontecendo na vida dela e ela desconta nos outros. Porém, ela mesma não se entende, não sabe nem o que tá fazendo no mundo. É sempre uma pessoa problemática. Eu quero uma pessoa que faça bullying, é uma pessoa problemática. Eu acho que com certeza não, mas vamos lá. Me ligou, hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Hoje a escola do Guilherme me ligou, hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Amei, eles ligaram e obviamente eu não atendi. O quê? A escola do meu filho, ele lidar com os problemas de mãe? Nem pensar, amor, fica com Deus. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara? Ah, tá, era um número desconhecido, por isso que ela não atendeu. Ah, tá, mulher, que susto, achei que você não tinha atendido, porque vi que a escola já fugiu. Aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Estou em viagem a trabalho. Infelizmente, não vai dar. Nossa, que voz insuportável dessa mulher. Resolver problemas do meu filho não tá dando pra mim. Não, mas ela tava viajando, né? Mas calma, gente, eu tô gozando muito, é que eu tô com raiva da história, que eu já sei um pouco da história. Vamos lá. E não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar Gente, desculpa, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco mais emocionado meu, mas vamos lá. Telefone. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Mas aí ele já devia estar o quê? Devia estar com o c... na mão já, pensando, meu Deus, fiz uma grande merda aqui, eu tenho que dar uma segurada, né? Não posso falar isso pra minha mãe, nem dividir com ela. É outra questão também, né? Porque eu já talvez você tá abertura, não sei. ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica. Ai, tem que sempre ter Ele e o Enzo, puta que pariu. Não, é que ele e o Enzo... Enzo, gente, desculpa se você se chama Enzo, mas já viram? Sempre nessas Eu histórias... não desculpo, não. Cara, pra mim, todo respeito, tá? Todo respeito. Pra mim, todo cara que se chama Enzo tem a obrigação de fazer 18 anos e trocar de nome. Concordam ou não? Porque esse nome, acabaram com esse nome. Esse nome no início, quando ele surgiu, quando esse nome surgiu, chat, ele era legal, ele era bonito, era um nome legal. Mas estragaram, fuderam com o nome Enzo. Eu não ia conseguir viver em sociedade com esse nome, cara. Desculpa. Não ia, pô. Elas têm o Enzo junto, gente. Meu pai. Estavam caminhando. Ele e o Enzo. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga. E de repente a gente olhou pra dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso.
Tá, sei. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Nossa, desculpinha isso, hein, amor? Isso aí, ainda mais você que também já foi adolescente, a gente sabe que é bem desculpinha. Lembrou? Lembrei de alguém. Ai, lembrei. Esse foi a... Desculpa. O que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles. Duvidosa. Meu Deus do céu, já ficou problema. Uma fisionomia duvidosa. Especifique seria? fisionomia duvidosa. O que seria uma fisionomia duvidosa? O que é uma fisionomia duvidosa? Pode especificar pra gente que fisionomia duvidosa é essa? E ela falando fisionomia duvidosa como se isso justificasse eles terem falado alguma coisa. Da fisionomia duvidosa, menino. Que tá explicando. Uma fisionomia duvidosa. Deram risada do professor e do amigo deles, consequentemente. O Essa história... Enfim. professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines. É isso. Enfim. Eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Cara, parece mentira, não é possível. Falem que isso aqui é mentira. Gente, não, amor. Não me irrita, não. Que eu sabia a história, mas não tinha ouvido, vou sair da sua boca. Não me irrite. Como assim? Não vou crucificar os meninos por darem risada das pessoas, eu dou risada das pessoas. Da aparência das pessoas e você acha normal? Ficar rindo da cara das pessoas, da aparência das pessoas na cara das pessoas? Isso é normal, amor? A gente ri, tá? Vamos voltar, vir aqui, ó. Desliga o mimimi, que você vai ligar agora. Desliguei. E presta bem atenção, você ri, você comenta do defeito dos outros. Não. Você julga os outros. Não. Então se reserve aqui no direito da tua insignificância. Não, você que se reserva o direito da sua insignificância, não me coloque no mesmo... A bicha é uma desgraçada que ri da cara de todo mundo, ri do defeito dos outros, ri da aparência dos outros e vem jogar isso em cima da gente. Vai te tomar no teu cu. de balaio que você, porque se você é essa pessoa, beijo, gente, já assim que nem você, eu não quero perto de mim. Uma coisa é você ter um problema com uma pessoa, falar sobre o problema que você teve com uma pessoa. Uma coisa é um amigo não ter sido maneiro com você, você falar sobre outro amigo. Putz, esse amigo não foi maneiro comigo. Isso é uma coisa. Você tá fazendo uma fofoca de uma situação. Uma coisa é você falar da aparência física de uma pessoa e rir da aparência física de uma pessoa. E achar maneiro rir da aparência física de uma pessoa. Aí a gente fala, desculpa, eu falava quando era bem novinho. Ele tá falando, ok, ele falar e você educar mostrando que é errado. Ele é mais novo. Quando eu era adolescente, falei também de muita gente, como muita gente falou de mim. Agora, você como mulher adulta, naturalizando, falando, a gente fala mesmo. Não, amor, não é pra falar. E se você foi adolescente, já deveria falar, isso é errado, filho. Mamãe já fez, você tá fazendo. Isso é errado. Não é pra falar da aparência das pessoas, não é pra rir da aparência das pessoas. Se você tem um problema com alguém, você tem que falar sobre aquela questão. Não é minimizar. Uma coisa é fato. Criança, adolescente, é um capeta. Não tem fase melhor pra falar merda. Mas aí vai dos pais ensinar que tá errado, pô. Você é louco. Na minha época de escola mesmo, meu Deus do céu, era cada coisa que você ouvia. Cara, absurdo, pô. Era frase homofóbica, saindo da sala, racista. Era uns negócios, tipo assim, absurdo que a gente ouve hoje em dia. Lembra, na verdade, né? Fala, meu Deus, isso aqui era absurdo, pô. Então, tipo assim, vem de casa isso aí, pô. A aparência, o aspecto físico, o jeito da pessoa, isso não. E a Mona, a gente fala, todo mundo fala, não, amor, não. A gente fala quando a gente é criança. E aí a gente recrimina as crianças que fazem isso. Agora você dizendo pro menino que é normal, tá falando num vídeo que é normal? Uma coisa que não é normal? Ai, com licença. Que você também julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Ai, gente, nossa, mas essa menina... Amiga, desculpa. Ai... Você pensou pra gravar esse vídeo? Não. Bateu uns 5 minutos pra você gravar esse vídeo? Ela nem pensa. Porque não é possível. Não julguem o adolescente. Ok, adolescentes cometem esses erros. E você, como pessoa adulta, tem que apontar os erros dos adolescentes. Agora, minimizar falando... Você basicamente tá dizendo que não é um problema. Tá dizendo que não é que todo mundo fala. Você fala, todo mundo fala da aparência das pessoas, que é normal falar da aparência das pessoas. Eu não acho normal. Eu acho zero normal. As pessoas que convivem comigo também acham zero normal. Aí, se é normal no seu mundo, boa sorte a você. Eu, se fosse esse professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Fazia um bullying, bem bullyingzão mesmo. Ai, Ela tá dizendo que pra corrigir isso, o professor tinha que chamar os meninos, cometer bullying com eles. É isso mesmo que eu entendi? querida, Ai, não, gente, essa Mona deve estar de sacanagem, não é possível.
Você tá falando sério? Você não aguentou 5 minutos de crítica quando falaram que seu filho não sabia cortar um pão, você veio pra internet chorar. E agora você tá falando que era só desbloquear um trauma no seu filho? A internet desbloqueou um trauma, que chamou seu filho de inútil, você ficou bolado e começou a chorar? E agora você tá mandando desbloquear um trauma no seu filho? Olha, amor, se você quiser, a gente já vai começar agora. Não sei se você tá querendo, então vamos se acalmar? Porque não tem desbloqueio de trauma nenhum, porque você não ia aguentar o rajadão. Porque não aguentou da internet. Você ia fazer esse professor ser demitido. Não ia. É isso que você ia fazer. Você ia catar, ia fazer ele ser demitido. Porque se você não aguentou na internet, ia aguentar no colégio. Então não vem falar que você queria que dessem 5 minutinhos de bullying no seu filho, não. Pra desbloquear trauma no seu filho, porque você não ia querer. Porque você não aguentou quando aconteceu. Então vamos parar de... Você falou pra todo mundo... Não, todo mundo fala. Mulher sem noção. Vamos parar também que tu não aguentou. Então vamos dar uma parada aí, uma segurada. Com cada um eu ia fazer um bullying. Aí eu ia fazer o quê? Pagar... Que saudável. Vamos resolver o bullying como? Com mais bullying. Em vez de explicarmos pra pessoa por que aquilo é errado, mostrar exemplos, né? Explicar por que aquilo não é maneiro, você como mãe explicar... Não é normal a gente falar da aparência das pessoas. Inclusive, se alguém falar, se você falar da aparência de uma pessoa, vamos falar da aparência dela também. Olha que coisa maravilhosa, gente. É isso. Vamos pegar mais arma. Que loucura! Entendi. É assim que resolve a vida. Entendi, amor. Que ótimos conselhos que você tá dando realmente. Feliz com os seus conselhos de maternidade. Tô aqui assistindo assim, ó, empolvorosa, esperando a próxima merda que vai sair da sua boca. Vambora. Na mesma moeda. Eu não ia pra diretoria chamar a diretora, pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não. Eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. Bacana. Não é possível. Ela achou ruim o professor ter ido na diretoria falar sobre uma situação que aconteceu para resolver com, né, a família do aluno e para envolver a escola numa situação que aconteceu na escola. Mas ela deveria ter desbloqueado um trauma neles, na verdade. Cara, isso aqui é mentira, né? Não tem como, pô. Ela não é queria possível. que o professor esculhambasse os alunos ali naquela situação, colocasse os alunos abaixo de cachorro, como ele se sentiu, desbloqueasse 2 traumas nos meninos ali, pros meninos depois ter que fazer 3 anos de terapia. Que ideia ótima, amor. Que ideia ótima. Tu faz terapia? Pergunta pra gente saber. E vida que segue. A vida é assim. Eu adoro que o dia da Play ele fala, A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim. Tem que ser olho por olho, dente por dente. Mas aí o professor... Gente do céu. O que ela falou? Dente por dente. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim. Tem que ser olho por olho, dente por dente. Caralho, ela vive na Idade Média. Gente do céu. A gente não tá falando de pessoas adultas aqui, a gente tá falando de um professor com adolescentes. Que loucura é essa, mulher? É que você não pode pegar uma coisa. Eu sempre falo, remédio pra doido é um doido e meio. Uma coisa é quando os dois doidos estão na mesma categoria. Eu, outra pessoa na minha categoria aqui que eu, a gente se xingando. Aí ok, o remédio pra doido é um doido e meio. Agora, como é que você quer que o professor pratique bullying com o aluno? É porque você tá naturalizando o bullying do seu filho com o professor, acho que também queria que o professor praticasse bullying com o seu filho. Gente, que absurdo. A gente ouve, às vezes, a gente queria desouvir. Gente, eu acabei de engolir uma espinha do peixe, eu vou morrer? Se puder tá desfalando pra gente, a gente agradece. Que isso? Achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá e falar pra diretora. Aí a diretora foi e falou que isso era inadmissível, ele darem risada. Foi uma ótima ideia ele fazer isso, inclusive. Que ótimo professor, que ótimo exemplo, diferente do seu. Vamos continuar. Gente, não é uma atitude legal. Ai, mentira que o professor é PCD, cara. Ai, mentira que era isso, mano. Ai, mentira, cara. Nossa, eu tava achando, sei lá, que o professor era calvo. Nossa, isso piora muito mais. Puta que pariu, cara. Nossa, eu tava achando que eles estavam usando, sei lá, o bigode do velho. Da risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter dado... em ter sido pego, na verdade. Porque a gente... Não! Ter sido pego. De legal, da risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter dado... em ter sido pego, na verdade. Não! 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 Eles estão errados em ter sido pegos. Gente, usa essa frase em qualquer outra circunstância. O problema não foi você roubar, amor. O problema foi você ter sido pego no roubo. O problema não foi Cara, eu tô em choque. você ter dado um tiro. O problema foram ter visto você atirar. Você entende o quanto essa frase é problemática quando a gente troca? Tô em choque. Troca a frase! Que aí você consegue entender o absurdo que você tá falando. Não é possível. Gente, e ela fala com uma certeza, né? Meu Deus do céu, pra você ver, né? As pessoas conseguem falar Existe alguma chance dessa mulher ter problemas psicológicos? Porque não é possível. isso numa certeza absurda. Absurda, vamos. Até dá risada do defeito do outro. Mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro. Cara, que porra é essa, cara? A mulher é um esgoto. Só sai merda pela boca.
Tu entende que tu é cheio de defeito, depois você para pra dar risada do defeito do outro? É que ela confunde as coisas. Gente do céu, que loucura. Aí também é demais, né? Aí é demais. Você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você. É demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele acha que eu acredito no discurso dele. Mas tá tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. A questão não é exatamente essa. Maneira de educação maravilhosa. Tipo assim, eu finjo que acredito no que meu filho falou, ele finge que me engambelou, em vez de vocês terem uma conversa de mãe madura, onde você explica que seu filho fez uma coisa errada, você fale por você, tá? Não inclua todos nós, porque nem todo mundo é igual a você. A questão é que a escola acha que pra resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente. Muito bom, vida. Nossa. Precisa ser pessoalmente pra falar que eles riram do professor. Aliás, se alguém quiser entrar nesse grupo, ainda falta ainda os nomes apocalípticos, tá? Agora parece que entrou um tal de Gustavo. Tem o Arthur, tem o Gustavo, tem o Guilherme e tem o Enzo. E ela devia estar com vergonha de falar o nome do grupo dos seus filhos, porque assim, esse grupinho, a galera tá começando a ficar assustada. É que, na verdade, tudo que você tá falando sobre seu filho na internet ultimamente tá deixando as pessoas assustadas. Eu tô achando que você é a maior percussora do bullying contra seu próprio filho, porque assim, sinceramente, todas as coisas que você fala sobre o seu filho nos vídeos que viralizam, porque ela tem 220 mil seguidores. Cara, eu prefiro pensar que essa galera que segue ela é gente que só quer ver a treta, cara. Porque não é possível. tem que entender que as pessoas não te acompanham, não sabem o que você posta na internet. Chega na For You das pessoas uns vídeos que viralizam. O que chegou pra gente é que seu filho não sabe cortar um pão e que ele praticou bullying com um professor que é uma figura de autoridade na escola. Esse moleque deve ser tão chato. Vocês têm noção? Quão insuportável deve ser esse moleque, cara? Então a gente pensa o seguinte, se ele não sabe cortar um pão, o que mais ele não sabe fazer? Se ele distrata um professor que é uma figura de autoridade, quem mais ele não distrata? Então assim, a propaganda que você tá fazendo pro seu filho é péssima. Eu acho que você tá sendo a maior percussora do bullying contra o seu próprio filho, porque o que a gente enxerga do seu filho, a gente não tá gostando. Se puder começar a trazer informação boa do seu filho nos vídeos virais, a gente agradece, porque realmente tá complicado. O professor ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido? Ele xingar os outros e falar merda, ele pode, né? Agora, rirem da cara dele, não. Você quer ensinar, você ensina, mas você não grita com ele não, senão Não eu vou pode gritar gritar, não pode gritar, gente. na tua orelha. Oxi! Você tinha falado pra ele desbloquear um trauma no seu filho, agora não pode gritar. É verdade. Tá vendo como você é contraditória? Uma hora você manda Desbloqueia um trauma no meu filho. Pode fazer bullying com ele, tá? Pode deixar meu filho traumatizado, só não grita. desbloquear um trauma no seu filho, uma hora você manda não gritar com seu filho. Aí você tem que saber se a gente pode gritar com o pompom, se a gente pode esculachar pompom. O que a gente pode fazer? A gente tem que saber o que a gente precisa fazer, amor. Porque senão fica complicado. Porque agora não pode gritar. Porque agora você ficou sensível. Aí não tô entendendo. Qual a régua? Mas voltando. O Guilherme fez a defesa dele, o Enzo fez a defesa dele, jurídico aguarda a defesa de vocês. E eu vou entrar em reunião com a escola daqui a pouco e vou ver o que a escola tem pra dizer. Aí eu trago atualizações pra vocês, mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado, é igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego. Entende? Nossa, cara, não é possível, cara. Isso aqui não é possível. Isso aqui não é Deus do possível. céu, gente. Absurdo. Gente, Tem que choque. educação é essa? Meu Deus do céu. É que pra mim, eu fui educada de uma... Ai, eu já tô tiltando. Que é isso? Não é arte que eu falo, gente, coisa errada, crime, não tô falando disso. Mas eu tô falando da pessoa quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não... Cara, não existe isso aqui, não é possível. Você faz tudo que você quer fazer. Só que faz por debaixo do pano, não deixa respingar em mim. É isso. Que eu não quero estresse pra mim. É isso aí, pô. Pego Amor, por sou assim seu discurso. Sou muito assim. de outra pessoa. Sabe, tanta coisa pra ser chamada a atenção, mas é chamada a atenção porque tava rindo de outra pessoa. Na minha época, eu fazia umas coisas bem piores. Mas enfim, não tô dando ideia pra fazer não, viu, Guilherme? Você dá uma controlada aí, senão eu acabo com sua raça. O que essa mulher não fazia na escola, cara? O que você fazia de pior? A gente também quer saber. Tamo curioso pra saber o que você fazia de pior, porque pra mim... Se o filho... Cara, o filho riu de um professor PCD. O que é pior que isso? O que é pior do que você rir de uma condição física de alguém? Um professor ainda. Praticar bullying com uma figura de autoridade num colégio me parece bem ruim. Mas tudo bem, né? Se pra você é uma coisa tipo, eles poderiam ter resolvido de outra maneira, eu acho que o professor fez a melhor coisa que ele poderia ter feito. Mas aí, obviamente, isso viralizou e as pessoas tiveram opinião. Calma que a gente tem o posicionamento dela, porque não caiu bem o que ela postou, né? Ela veio Com falar certeza. depois, veio falar sobre a conversa da escola, a gente vai chegar nesse ponto também. Mas a galera começou a falar sobre toda essa questão aí, que, né,
do que tinha acontecido, do que tinha viralizado. Vamos ver o vídeo aqui do Jonathan? Vamos, por favor. Fala, Jonathan, sua opinião que a gente quer ouvir. Fala, Jonathan vai Jonathan. falar que é a opinião dele agora pra gente. Fala, Jonathan. Será que o professor tem que devolver na mesma moeda? Do menino Lembrando que depois eu vou trazer opiniões de professores, né? E pessoas que trabalham em colégio, né? Pessoas que de fato entendem o que acontece dentro de um colégio. Vambora. que riu do Porque a gente tá falando de um influenciador que vai trazer aqui uma opinião bem humorada pra gente. Bora lá. Tá. professor, e ela disse que o professor tinha que levar da mesma forma que o filho dela. Tinha que fazer o deboche pra cima dele pra desbloquear traumas. Tá, será que você queria isso mesmo? Porque quando seu filho cortou o pão, não cortou... Eu até É o que a gente tinha falado antes. elogiei ele, né? Como se ele tivesse cortado. Quando ele não soube cortar o pão, a internet Eu vi esse vídeo de cortar o pão, eu não vi, cara. toda tava rindo. E pelo que eu lembro, você tava chorando. É que meu Eu lembro, fez vídeo chorando mesmo. Aham. não sabe, não é obrigação dele. E se Falou vocês que ia quiserem, contratar. eu contrato um de vocês. Falou Tem gente que eu isso. trato muito como doidinho do centro, sabe? Tipo assim, ela é um caso desse. Quando aparece um vídeo desse, eu penso, doidinha do centro tá falando. E ela tá sempre falando uma bosta, né? Sempre sai bosta pela boca, como pode? Uma coisa muito engraçada que eu tô achando disso é que ela quer mostrar uma superioridade a quem vê TikTok. Porque ela não vê videozinho de TikTok. Gente, eu não tô vendo que as pessoas estão falando de mim, porque assim, eu sou muito ocupada. Engraçado que tem tempo pra fazer 15 mil vídeos, né? Responder 30 mil pessoas. A gente tá vendo que tá bem ocupada realmente. Jurou! Aí, geralmente, eu não dou muito palco, assim, pra quem é doidinho do centro. Tipo assim, tal pessoa falou uma atrocidade. Mas o que a gente espera do doidinho do centro, né, gente? O que vocês esperavam? Vamos lá, ela falou até, vocês caíram, quem tá me julgando caiu nesse vídeo de gaiato. É óbvio, meu amor. Tudo que eu vejo sobre você é contra a minha vontade. Claro. Sobre a mãe do... Claro. Ai. Então, essa foi a opinião do Jonathan. Aí, agora a gente vai ouvir o Hater pesadíssimo num doidinho do centro. Bom, é muita besteira, não vou fazer vocês assistirem mais de 2 minutos de vídeo, não. Os maiores problemas que nós, professores, temos no ambiente escolar não está relacionado ao aluno, mas sim aos pais desses alunos, aos responsáveis desses alunos. Existem inúmeros pais, como este aqui, por exemplo, que relativiza Peraí, gente. Um minuto. todas as situações que ocorrem no ambiente escolar e eu Valeu, Ramon, pelo Sub com Prime. Obrigado, mano. E não só no ambiente escolar, é que assim, tudo que aconteceu na internet até agora, em relação aos vídeos dela que viralizaram, é sempre ela expondo uma coisa bem, né, esquisita sobre o filho dela, tipo, que as pessoas ficam, mas, né, devia saber isso, ou, oxa, não devia fazer isso. E aí, ela fica bolada quando as pessoas falam, gente, mas é realmente um absurdo o que seu filho tá fazendo. E ela tenta defender. Ela disse que o filho não vai precisar cortar o pão, pois vai ser rico e vai contratar quem está criticando pra cortar o pão pra ele. Ai, mas ele é só um adolescente. Ai, mas ele não precisa saber fazer tudo. Tipo, começa a tratar o seu filho. Você tá construindo um adulto. Não sei se você sabe. Parte de ser mãe é ver um adulto florescer. Você está vendo um adulto florescer. Então, aprenda a ser um pouco mais pulso firme em certas coisas. Porque não dá pra ficar relativizando tudo. Porque, ele é novinho. Porque tudo que a gente ouve sair da sua boca é relativizar coisas absurdas que, desculpa, seu filho tá fazendo. E que você mesmo escolhe expor. Porque a gente não estaria se metendo na sua vida se você não tivesse feito um vídeo falando sobre isso. Se você não tivesse falado nada disso, ninguém nem saberia que isso tá acontecendo. O problema é que você resolveu falar sobre isso. E as pessoas... Florescendo não, esse moleque tá apodrecendo. Cara, como eu falei, esse moleque deve ser horrível, cara. Deve ser um ser humano, tipo assim, insuportável. Vocês têm noção? vão ter uma opinião. Se você resolveu se expor, as pessoas vão falar sobre isso. Só que é isso. Ela expõe, aí as pessoas reagem, ela fica... gente, como assim vocês não acham meu filho incrível? Como assim vocês não estão achando que é uma bobeira isso? Vocês estão contra mim? Não é possível. Tipo, querida, sim, é um absurdo. Tudo que sai da sua boca até agora, que a gente viu viralizado, que eu assisti, o negócio do pão, isso, é absurdo. É absurdo. Entendeu? digo, se Não, ela falando ali não faz sentido nenhum, pô. são pais como esse, mães como essa, que engaja o comportamento grotesco, grosseiro e desrespeitoso dos próprios filhos, porque eles falam dentro das suas próprias casas
que tá tudo bem eles se zoarem entre si. Vivi mandou R$1. Oi. Oi, calopsita anêmica e chatos. Pior que na minha época de escola o negócio de bullying era muito pesado. Uma vez um menino ficava me chamando de @BO_Tasmania e implicava com o meu cabelo. Eu falei para a minha mãe que foi na escola e o supervisor chamou o pai do menino que falou que em casa resolvia. Resumo, o menino apanhou do pai e só foi para a escola 2 dias e HJ em dia somos amigos e rimos dessa situação. Cara, vocês viraram amigo? O negócio que eu lembro muito de escola, coisas que eu vi, é que, tipo assim, galera botou apelidinho em você, começou a pegar no seu pé, a pior coisa é você não gostar. A pior coisa é você demonstrar que você não gosta. Demonstrou que você não gostou, aí fudeu, cara. Aí vão pegar no seu pé até você surtar, até você querer bater em alguém, aí a culpa vai ser sua. É complicado, cara. Que tá tudo bem, E que muito provavelmente, não tô dizendo que é o caso aqui, mas que às vezes esses filhos, essas crianças, não tô dizendo que é o caso dela, a pessoa ouve os pais falando mal do corpo de outras pessoas, falando da aparência física das pessoas. Então isso às vezes é normalizado dentro de casa. Você que fala, é normal a gente falar do corpo das pessoas. Você deveria começar a repensar isso e parar de falar do corpo das pessoas. Parar de falar da aparência das pessoas dentro da sua casa, que talvez seu filho comece a achar. Realmente, não é comum fazer isso. Porque, né, nem minha mãe faz isso, mas se você faz, você realmente naturaliza um comportamento errado pro seu próprio filho. Você não acha, não? Eles zoarem o professor, até porque o professor... E no Rio de Janeiro resolve na faca. Que isso, pô, peraí. Nossa. Eles não gostam mesmo do professor, então eles podem zoar o professor. Quando ela fala sobre fisionomia duvidosa, ela está dizendo para o filho que tá tudo bem ele zoar outras pessoas que ele não acha bonito. Tá tudo bem ele dar risada da cara do professor, porque o professor é feio. Porque ele só ele não ver. Que foi quando falou, é só você não ser visto, é só você não ser pego. E assim, pego, isso abre margem, não sei se ele vai falar sobre isso, mas sobre tantas coisas e tantos preconceitos dentro disso, sabe? Sobre gordofobia, racismo. Um monte de coisa. Preconceito contra pessoas PCD. Tipo assim, é tanta coisa, sabe? Tipo... Enfim. Parece com um amigo. Só quem é professor sabe que o maior problema que nós encontramos no ambiente escolar não é o aluno. O aluno não é o problema. O problema é a bagagem que ele traz de casa. O problema é a cultura que ele traz de casa. Que por muitas vezes essa cultura é uma cultura misógina, é uma cultura racista, é uma cultura preconceituosa. E aí o professor precisa lidar com tudo isso dentro da sala de aula para fazer com que esse aluno, essa criança, se desenvolva enquanto um sujeito ético, já que os pais não são. Quem é professor sabe que os alunos brincam entre si, eles se zoam entre si, mas existe uma diferença absurda entre a brincadeira, a zoação e cometer crime. Eu digo crime porque eles são preconceituosos. Eles trazem isso dentro de casa. Então, eles cometem um crime. O filho sempre vai ser o reflexo dos pais, pô. A escola aciona os pais irresponsáveis, meio que a escola fica sem saber, porque entende o comportamento do filho vendo o comportamento dos pais. Eu já tive reuniões com alguns pais que eu olhei para o garoto e vi que o garoto era vítima daquela situação que ele estava vivendo. O garoto apenas repetia o comportamento que o pai, que a mãe tinha dentro de casa, em relativizar tudo. Isso aqui é só um dos exemplos do que professores passam diariamente ao ter que lidar com esse tipo de gente que não adulteceu. Se você conseguir assistir... Foda, hein? Pô, o professor sofre, né, cara? Pô, tem que amar muito o que faz, cara. Tem que amar muito o que faz, é foda, é absurdo. Pra mim, ele disse tudo aqui. É muito louco isso e é muito visível o quanto realmente alguns comportamentos são, né... muita coisa vem de casa. Essa coisa de, a escola poderia ter resolvido sozinha. Não. A gente tem que trazer, acho que é necessário trazer os pais em toda essa situação, porque muita coisa vem de casa. Inclusive, grande parte das coisas vem de casa, né? Mas, enfim, não vamos estender aqui, porque a gente tem outra opinião também pra ouvir, que é da Kelvila. Ela vai falar bastante sobre essa questão de limite também. Ela também trabalha com educação. Vamos ouvir aqui o que ela tem a falar sobre isso. Qual do cronômetro? A gente tá na live infinita. Cada sub, bits e donate no Live Pix aumenta o timer e ele pode chegar até 20 de abril. Bora abrir aqui? Bora lá. Os alunos que iam na diretoria reclamar de bullying. Aí, vamos lá, comentaram o seguinte, ó. Na minha época, eram os alunos que iam na diretoria reclamar de bullying. Agora o professor ir porque riram é muita infantilidade.
E aí ela respondeu, essa mulher que postou o vídeo. Amiga, eu ri, hahaha. Ela riu porque o professor resolveu chamar os pais responsáveis pra poder saber sobre um comportamento, pra discutir sobre um comportamento bizarro do filho. E aí Mano. ela acha ruim, estranho. Vamos ver esse vídeo então. Agora Você não vai dormir? Não posso dormir, Aline. Essa é o dia 4 de live. Tô 4 dias em live sem dormir. Você acredita, cara? Tá complicado, não tá fácil. pessoa que vai lá reclamar porque riram. Quanta infantilidade. Eu vi esse comentário em um vídeo, que eu só cheguei nesse vídeo porque a professora Rebeca Café, que é minha amiga, fez um react ao vídeo dessa moça falando que a escola ligou pra ela porque o filho dela tava rindo da aparência do professor. E aí o filho deu uma desculpa lisa, que nem adolescente faz, é dizer que tava rindo da aparência do professor porque lembrou que da aparência duvidosa de um outro estudante que é amigo deles. E eu vou usar esse vídeo aqui pra trabalhar conceitos. Vamos trabalhar conceitos? Porque durante o vídeo dessa mãe inteiro, ela fala a palavra bullying, mas claramente O cara voltou da academia e diz que tá acabadinho, qual é? Gente, hoje eu não fui na academia, já falei. não sabe o que é bullying. Daí eu vou trazer pra vocês aqui esse print, que é do site do Ministério da Educação. E aqui nesse print vocês estão lendo que bullying é um comportamento sistemático de violências psicológicas e físicas. Eu não gosto do termo bullying justamente pela forma como ele se banalizou e também porque acredito que bullying seja um termo guarda-chuva que acaba escondendo outras formas de violência. Em uma turma em que eu tinha muitos problemas de ações um pouco sorrateiras, violências um pouco sorrateiras, eu perguntei pra eles se eles sabiam que era bullying e aí eles deram E mapinha, tá dando XP? Tá dando XP. A gente criou um mapa no Fortnite, chat, com a temática... Ó, essa aqui é a capa dele, ó. Com a temática de Nether versus Overworld, né? Versus a floresta. definições muito parecidas com essas que a mãe do vídeo dá, que faz parecer que bullying é só uma zoeirinha, é só uma brincadeirinha um pouco mais pesada. E não é nada disso. E aí eu falei bem assim, gente, se a gente fosse traduzir bullying, e aí fazendo uma tradução um pouco mal feita, e não com intenção de ser literal, mas com o objetivo de caracterizar o que é ação, a gente poderia chamar bullying de perseguição. E aí na hora que eu falei isso, a reação da turma foi nossa, professora, que pesado. Aí eu falei pra eles, viu como a gente tem uma questão com o termo bullying? Porque esse termo não causa mais nenhum tipo de impacto no sentido da pessoa... Inclusive, quando as Perdeu pessoas empate. falam sobre essa questão de bullying, falam, ai, nossa, frescura. Nossa, porque as pessoas não entendem a real força da palavra mesmo, é isso refletir mesmo. as ações delas. Aham. O bullying virou um termo meio chacota. Virou. Até. Mas quando a gente dá o nome aos bois com o nosso idioma e chama de perseguição, aí eles sentiram um pouco o impacto do que eles estavam fazendo. Primeiramente, quero dizer que se de fato as coisas aconteceram próximas ao que a mãe relatou, o que eu acho que nem é tanto assim, tá? Saudade de jogar bullying, inclusive. Meio errado eu falar isso agora, nesse ponto, né? E não pela mãe estar mentindo, mas é porque tem várias comunicações indiretas ali. No jogo, né? No jogo. E entre o que a escola contou, entre o que o professor sentiu, entre o que o próprio filho relatou, são muitas versões, e quando você vai juntar todas, às vezes os meandros são um pouco mais delicados. E às vezes também não são. Então, vamos pegar aqui o que a mãe diz, que é o que a gente tem. Não acho que o que aconteceu ali foi bullying, tá longe de ser, pelo que ela descreveu. Aí agora a gente vai pro comentário que eu expus aqui no início do vídeo, que é um comentário que tá lá no vídeo da moça, né? Da mãe que tá falando que a escola ligou pra ela, etc. Essa semana eu tive essa conversa com uma das minhas turmas. Esse ano eu estou com 20 turmas. E no geral, são turmas muito tranquilas. Eu tenho poucas que são aquelas que a aula era Saindo no Twitter. Gambit Zero apoia bullying. ele na terça eu já tô sofrendo porque eu vou voltar lá de novo. São pouquíssimas. E o que me fez chamar a atenção dessa turma, que me fez ter essa conversa um pouco mais séria com eles? Primeiro, eles têm pouquíssimas noções de respeito com a gente e entre eles. Quando nós, professores, chegamos, a recepção é horrorosa. Seja nas caras dobradas, caras de nojo, seja nas frases mesmo, eles fazem questão de ser desagradáveis. Quando a gente chama a atenção de algumas pessoas porque estão conversando demais, falando enquanto a explicação está acontecendo, algumas dessas pessoas olham pra nós, professores, como se a gente estivesse atrapalhando a conversa deles. E não a conversa deles atrapalhando a aula. Muito fico refletindo que se vocês me tratam assim, e o professor, teoricamente, bem no campo das ideias para essa turma em questão, é uma figura de autoridade, fico pensando como é que vocês tratam outros colegas quando não tem nenhum adulto por perto. Nossa. Cara, isso é muito legal que ela falou, porque é exatamente isso. Se ele é capaz de rir de uma figura de autoridade, que era o que eu tava falando, o que ele não é capaz de fazer com uma pessoa que ele sente que é menor do que ele? É, mais frágil, uma criança mais vulnerável a ele, tá ligado? Porra, se ele faz isso com o professor, meu Um Deus, aspecto, coitado sabe? da outra criança. Sabe, que ele sente que ele consegue se impor ali em cima daquela pessoa. Vocês estão entendendo? E aí, na hora que falei isso, alguns estudantes deram aquela balançada de cabeça, assim, de como quem tá pedindo socorro em silêncio, porque tem medo, às vezes, de falar, de levar pra direção e sofrer algum tipo de retaliação pela turma. Então, sobre o comentário dessa moça, que diz que a infantilidade do professor da situação lá da mãe relatada e levar pra diretoria a questão do bullying,
Mas vamos deixar claro que não foi bullying. Mas essa postura desrespeitosa precisa sim ser relatada e comunicada de imediato aos pais. Porque, mais uma vez, se faz isso com um adulto que, teoricamente, é figura de autoridade, imagino que não faz com outros estudantes na calada ali, ó, na surdina. Sim. E que fique claro também que eu não estou falando especificamente que o filho dessa moça faz alguma coisa na calada, na surdina, porque eu não sei quem é o filho dessa moça. Sim. Essa moça passou na minha folha lá 2 vezes. Uma delas foi quando ela falou que o filho dela não sabe cortar o pão lá do Outback. Ai, meu Deus. Não foi, já tinha esquecido, moça, pelo amor de Deus. Mas assim, não é uma inferência sobre o filho dela, é sobre situações de escola. E pra fechar esse vídeo aqui, pra ele não ficar extremamente longo, o negócio do risinho. Não sei qual é o estado de saúde mental desse professor também, mas anos atrás, tinha um perfil, assim, na comunidade escolar em que eu trabalhava anos atrás, tinha um negócio dos Eu estudantes. estudei com um mano que jogava aquelas borrachas grandes na professora, nos alunos, e tentava jogar pedra ainda, bem que foi expulso. Meu Deus. Dos mais novos aos mais velhos, ficarem rindo, parecendo uma hiena a aula inteira de qualquer diabo que acontecia ou que não acontecia. De novo, não estou dizendo que é o caso do filho da moça do vídeo, estou relatando uma situação sobre risinhos. E chega um momento que essa porrada de risinho fora de hora, em momento Enche o saco, inadequado, enche o saco. E aí, nesse horário vago, eles passaram na porta de uma sala e riram da aparência duvidosa do professor. Aí queria muito saber que aparência duvidosa é essa. Foi a mesma coisa que eu falei, também quero saber. Que aparência é essa? Descreva pra gente. Uma vez voltamos à questão do bullying como um termo guarda-chuva para esconder outros tipos de violência. Vamos pegar aqui e aí uma situação hipotética, né? Temos um estudante que ele ri porque ele acha que o colega de turma dele é um esquisitão. Aí você vai ver quem é esse colega de turma. Esse colega de turma tem alguns diagnósticos ali. Sim. É um garoto TEA, é um garoto DEPAC, é um garoto que tem uma dificuldade de comunicação, de verbalização. E aí esse outro estudante ri porque ele é esquisitão. Você percebe aqui que o bullying, na verdade, é capacitismo? Uma outra Sim. situação, uma menina, uma estudante faz sucessivos comentários sobre o corpo, sobre o peso de uma outra colega. E vocês percebem que esses comentários todos, eles são ligados à pressão estética? E se for de fato outro estudante gordo, a gente tá falando de gordofobia Sim. e não necessariamente de bullying? Ou em um outro caso, a gente tem ali vários comentários sobre o cabelo de um estudante. E nossa, mas seu cabelo tá sempre desarrumado, né? Nossa, mas nem que quando você passa gel, esse cabelo abaixa. E aí, depois, essa pessoa parece com um cabelo alisado. Antes, um cabelo... Pô, e pior que sofre uma pressão, né? Sofre com isso, acaba crescendo, meio que se odiando, cara. Porque esse tipo de comentário entra na mente da pessoa, ainda mais em criança, pô. Criança, adolescência ainda. Adolescente ainda, pô. Meu Deus. Cabelo crespo, antes um cabelo cacheado, que nem o meu aqui, ó. E aí vocês podem ver que aqui fica uns cabelinhos aqui pra cima, ó. Tá crescendo, é cabelo cacheado. Se eu colocar uma presilhinha aqui, vai prender. Mas depois de um tempo vai subir uns cabelinhos. Normal, meu cabelo é assim. É o meu cabelinho que nasceu assim. Aqui, ó, nasceu assim. Mas depois de vários comentários, um estudante ali da adolescência, cheio de segurança, vai lá e alisa o cabelo. Vocês perceberam que aqui o bullying, na verdade, é racismo? Então, tem essa questão aí com o termo, porque às vezes não é bullying. Às vezes não é perseguição sistemática, cotidiana, que tem ali já quase uma rotina de violências psicológicas e físicas. Às vezes, são esses comentários que são deslocados da situação, que acontecem em baixíssima frequência, mas que pra pessoa que tá ouvindo, parece que é todo dia e que faz com que essa pessoa, de alguma maneira, se automutile ou busque meios pra mudar a própria aparência, pra deixar de ouvir esses comentários desagradáveis. Então, aqui não necessariamente a gente não tem um comportamento sistemático que caracterize o bullying, mas a gente tem outras formas de violência que são apagadas, que são sequer mencionadas, porque a gente tá sempre usando bullying de uma maneira torta e errônea. E aí, quando ela falava dessa aparência duvidosa do professor, eu fiquei me questionando, descreve pra mim. Queria que descrevesse pra mim. O que é uma aparência duvidosa? Nossa, e agora a gente sabendo que o professor era PCD, né? Piora tudo, pô. Como é que se aparenta alguém duvidoso? O que é isso? Porque sempre que a gente faz esse questionamento pro adolescente, a gente vai encavucando outros probleminhas ali. A gente vai indo. Vocês conseguem me entender? Vocês que trabalham com adolescente? Total. Vocês estão me entendendo, não estão, não? Então, se a gente começa a questionar, perguntar, fazer perguntas ao problema, né? Que é o método aqui das ciências humanas. Eu já fazendo perguntas ao problema. A gente vai chegar em uns lugares bem difíceis, viu? Porque ela reclama no vídeo que o problema é que a escola poderia ter gerido ali, sem comunicá-la, né? Inclusive, essa é uma reclamação que muitos pais fazem. Tipo assim, nossa, você tá me comunicando o meu filho? Não, que isso? Não, resolve aí. Oxe! E aí vou comunicar pra quem, né? Se eu não puder falar do seu filho com você, eu vou falar com quem? Mas se a gente vai cavucando, vai chegando nos lugares bem difíceis. Ai, se a gente essa não mulher, comunica de cara. imediato, só pra o pai lá assinar um termo de responsabilidade, tipo assim, foi desrespeitoso com o professor. O desrespeito tava rindo do professor, o que já é grave, tá? Eu acho grave. Eu acho muito grave. Mais uma vez, se faz com a figura de autoridade, o que não faz na surdina? Aqui a tratativa que eu tenho com os meus adolescentes, eu moro em Brasília. E aqui teve um caso em 1997, que é o caso do indígena Galdino, que foi queimado vivo numa parada de ônibus. Todos meninos não, né? Alguns já eram adultos. Tinha um que era adolescente. Todos de escolas particulares aqui do DF. Todos classe média alta. O que vai ser daqui a 10 anos? Exatamente. Por isso que não dá pra ficar relativizando na hora de dar esporro em adolescente e criança.
Ai, mas ele é só um adolescente. Ai, mas adolescente fala. Não é pra relativizar. É pra falar duro, é pra ser firme. Não é pra fazer isso, que absurdo que isso que aconteceu. Não é pra ficar, ai, mas adolescente fala. Porque é isso, tudo que acontece, o que aconteceu até agora que a gente viu viralizado, é ela tentando relativizar ou minimizar. Ou, ai, mas é, ai. E a sensação Adolescente é um capeta, pô. que tá sempre tentando passar um pano, em vez de ir e ser pontual com o próprio filho, sabe? Se eu não te der limite agora, o que vai ser daqui a 15 anos? Se eu não te der um limite aqui agora. Se eu não te der esse corte, que é seco, que tem que ser duro, tem que te fazer repensar. Isso. E se eu ficar nessa do tipo assim, ai que besteira, né? Coisa de criança. Sim, gente, tem coisa que é de criança, tem coisa que é da idade, tem coisa que é da adolescência, tem coisa que é violência. Tem coisa que é falta de limite. Tem Falta coisa de que é falta de respeito. educação. Isso. Então assim, vamos dar os nomes certos para as coisas certas. Vamos sempre que possível estar pensando ali em por que a escola ajuda dessa maneira. Claro que tem escola que erra, não vamos negar isso. Mas vamos estar evitando. Porque no final do vídeo ela até diz assim, ah, quer praticar bullying? Só não faz esse negócio chegar em mim. É bizarro essa parte. Usando o termo erroneamente ou usando ele corretamente. Essa é uma frase muito ruim. Muito. Uma fala muito ruim, assim. Poderia passar horas aqui explanando por que é ruim, mas o vídeo já tá longo. Na minha época era um... É bizarro. Eu acho que todo mundo entendeu porque é ruim, né? É horrível, não tem que falar. Acho que já tá bem claro aqui porque Tá que essa frase claríssimo. dela foi péssima. Clarice. Enfim. E aí, a gente viu até uma mãe que foi comparada com ela aqui, falando, gente, pelo amor de Deus, não me comparem. Eu vou até assistir aqui que esse vídeo é bom, antes da gente ir pro próximo pronunciamento dela aí. Bora lá. A Dora que fez um vídeo, ela é mãe, inclusive já compararam a nossa maternidade várias vezes, porque nós somos incisivas e tudo mais. Eu não a conheço, não conheço a Essa família influenciadora se chama Pietra VM, tá, gente? dela, não conheço como é o dia a dia dela, eu não conheço nada sobre ela. Mas o pouco que eu vi nesse vídeo que ela postou a respeito do filho dela, das atitudes do filho dela na escola, e a visão dela sobre tudo isso, me fez ter certeza que eu jamais quero ser comparada. Pra quem não está entendendo, uma influenciadora que é mãe contou que a escola ligou pra ela contando que o filho e o amigo estavam andando pelo colégio. Isso a gente já sabe, vamos avistar avançar, porque a gente já ele. sabe a E aí, história. cresci como uma professora dentro de casa e sempre me orgulhei muito da minha mãe. Ela sempre amou o que ela fez, ela dedicou mais de 20 anos da vida dela sendo professora. E me preocupa muito ver essas gerações de mães que não conseguem entender o quão difícil é ser professora hoje em dia, o quão difícil é ser uma instituição escolar hoje em dia, porque os pais estão perdendo completamente a noção. Essa mãe deveria sentir vergonha do que o filho fez. E não só por zoar. Bullying de qualquer forma, pra qualquer pessoa, não é legal. Só que você fazer uma brincadeira de mau gosto com um professor que tá sendo muito mal pago pra educar o seu filho, É verdade. lidando com esse tipo de situação, e você ainda achar ruim que a escola te convocou pra ir até lá. Você deveria sentir vergonha disso. Você não deveria nem falar sobre isso na rede social. Não é normal, não é engraçado. E é isso que eu falo. Pessoas têm que- E é isso que eu falo. As pessoas, elas postam as coisas em rede social e aí depois elas não aguentam o rajadão e elas escolheram postar aquilo. Elas escolheram, elas optaram, elas pegaram, ela gravou esse. Tem mais coisa da mulher falando? Aqui é opinião. Ó, aqui ela volta, ó. Vamos ver. Pois é. Ela que também foi bem assertiva. E aí ela voltou, né? Porque mandaram uma resposta aqui pra ela, a mãe, né? Falando, tem coisa que fica complicado passar pano. A escola tá certa e educar um ser humano não é ensinar a dar bom dia pro porteiro. Tipo assim, não é só ensinar um ser humano a dar bom dia pro porteiro, né? Educação é muito mais que isso. Vamos E ver. ela respondeu aqui isso. Bora lá. Atualizações sobre a ligação da escola do Guilherme. Por que tá em vezes 2? Ah, tá normal, gente, a velocidade. Eu quero falar com vocês um assunto muito sério. Ué, ela fala Hoje pela assim. manhã eu falei pra Ela fala assim? Que isso, cara? A mulher fala em vezes 2. vocês que a escola havia me Ela fala em 2x. ligado e tudo mais, falar que o Guilherme Não tá rápido, tá, gente? É porque tá na velocidade normal, mas eu acho que ela avançou pra não ficar tão longo. tava rindo da cara de um professor junto com outros alunos e tal. Enfim. Eu vou tentar ser o mais rápida e objetiva nesse vídeo para fazer com que vocês entendam alguns pontos. Primeiro, não é normal rir da cara de um professor, é óbvio. O professor que ele é a bom. autoridade máxima dentro da sala de aula. A questão que eu mais falei é sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia em lidar com alunos, adolescentes, crianças. Mas que Mas, porra, cara, é o teu filho, cara. Que inferno. saco! Ela não consegue. É tipo assim, acontece uma situação e aí ela tem que tentar puxar um problema de outro lugar. Aceita que o problema é seu. É teu Esse filho, é um problema pô. seu. Te Para de vira. ficar tentando responsabilizar outras coisas e outras É, pessoas cara, e outras resolve, questões pra tentar desfocar do problema, que foi o que o seu filho fez. Exato. O problema foi ele. Sim, seu filho foi o problema. Exato. Ponto. Para de ficar tentando achar caminho e fuga pra tentar minimizar. E também a escola poderia ter resolvido lá. E também as coisas não são assim. E também Exato. as pessoas falam uma das outras. Para de minimizar a merda que seu filho fez. Uhum.
crianças Gente, e afins. Só que isso eu sei que responsabilidade disso não é só da escola, né? Se a escola toma qualquer ação, ela sai como, nossa, super errada. Então eu sei que isso não é só responsabilidade da escola. Ponto. Eu entendi isso e eu entendo que a escola tem as suas limitações. Mas acho sim que falta autoridade. Ponto 2. Não é normal. não acho que falta autoridade. Acho que hoje em dia Agora é as muito escolas têm que se complicado virar. uma escola ter muita autoridade em relação, porque pode Exato, ser considerada uma escola abusiva, pode dizer que tá Exato, passando pô. Agora a escola não pode chamar os pais pra resolver um problema dos filhos. do limite. Porra, é essa? A escola tem sim que incluir os pais na maioria das situações, porque parte da educação dos pais foi exatamente o que eu tinha dito. Rir da aparência de ninguém. Só que venhamos e convenhamos. Todo mundo ri e comenta da aparência de alguém. Meu Deus, cara, ela ainda tá enchendo esse saco. Mano, ela ainda tá. Meu Deus! Que maluquice é essa? Onde é que ela Para tirou de achar que todo mundo é igual a você. Não. Não sei Vocês de onde ela fazem tirou isso, cara. Entenda que nem todo mundo é igual a você. Exato. Não, as pessoas não fazem isso. Não fazem. Todo mundo faz isso. Todo mundo. É uma régua, uma verdade absoluta que eu não consigo entender. E ela fala tudo, gente, com uma certeza tão grande. Sai as maiores atrocidades da boca dessa mulher e ela fala com uma certeza muito grande. Não é todo mundo. O Jean sempre usa esse bagulho do mutar os palavrões, né? Vou começar a usar, eu falo muito palavrão, né? Colocar todo mundo com a régua da sua cabeça. Como se todo mundo fizesse o que você faz só porque é normal na sua Pronto. vida. Em volta das pessoas que você conhece. Não é normal falar da aparência das pessoas. E se alguém Quero o quê? Eu quero. Entendeu? É isso aí que eu quero. tá falando, você não deveria estar normalizando essa pessoa estar falando da aparência das outras pessoas. A questão é, quando eu falo não ser pego, você não faz isso na cara da pessoa. Você faz isso no off. Às vezes você faz um comentário tipo, a pessoa é desprovida de alguma coisa. Faz isso no off com seu amigo e tá tudo bem. Agora, se você falar pra mim, Tá tudo bem. ai, porque eu não comento da aparência de ninguém, Não. eu não falo da aparência de ninguém. Não. Porque eu acho que a gente tem que falar. Mentira. Não. Às vezes você Ah, é mentira. Gente, ela sabe mais da nossa vida do que a gente. é falsa com aquela sua Nossa. amiga que faz um monte de coisa. Ai, meu Deus, você. É que ela não tem um argumento sólido. Não tem. Uma coisa é você ter um problema com uma pessoa, você achar que uma amiga sua foi falsa com você e você falar pra outro amigo porque você quer desabafar. Isso é uma situação, você não tá falando do aspecto físico, você não tá gongando uma pessoa, humilhando, botando a pessoa Exato. no lixo. Você tá contando uma situação. Isso realmente todo ser humano faz, a gente comenta sobre situações. Ou com psicólogo, com a nossa família, com nossos amigos. A gente comenta de outras pessoas pra outras pessoas. E isso sim é normal. Agora, falar da aparência das pessoas, rir da aparência das pessoas, isso não é normal. Não. Não é normal. Não, nem fudendo. Pra você. Então toma vergonha na sua cara que você fala mal da sua família inteira. Entendeu? Então é mentira. Existe, todo mundo comenta de alguém. Todo mundo comenta alguma coisa. Seja da aparência, seja do caráter, comenta de alguma coisa. É que comentar das. É isso que você não pode colocar tudo no mesmo balaio. Você não pode colocar tudo na mesma situação. Não é igual. Não tem o mesmo peso. Você entende que esse argumento não é. É um argumento burro, desculpa. É um argumento que na minha cabeça é burro. Não tem como você dizer que é a mesma coisa, porque não é. Não Pois é é. você falar de uma situação, comentar de uma situação, falar de uma pessoa, de você falar da aparência da pessoa, ficar gongando a aparência da Não pessoa. é igual, é. Como não se a é. pessoa fosse um lixo, entendeu? Não é normal, É. né? As pessoas não fazem isso. Não é todo mundo que faz isso, não. Então não cabe a nós aqui Já reagiu vivendo com o inimigo? Já, vai ser no canal, inclusive, em breve. colocar os adolescentes, esperar que os adolescentes sejam maduros a ponto de não zoar ninguém. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo já passou pela adolescência, todo mundo já foi zoado, todo mundo já zoou. Então vamos entender, tipo, a linha de raciocínio deles. Eu sou mãe. A gente. Não, é que o seu argumento não faz sentido de novo. A gente sabe que a adolescente, eu errei como adolescente, eu erro como adulto. A gente erra como ser humano, normal. Só que a gente tem que ser pontuado em referente aos nossos erros e a gente precisa saber que aquilo é um erro. Dizer que é parte da adolescência fazer isso. Não deve ser parte da adolescência, porque é por causa disso que acontecem situações de bullying, situações de violência. Então não tem que normalizar. Eu acho que se talvez meus pais tivessem sido mais presentes em muitos aspectos, ou outros pais, isso não teria acontecido. Se certos pais não tivessem agido talvez como você agiu, muitas questões de violências futuras podem ser evitadas. Sim. Então, é falar, filho, não é pra falar da aparência das pessoas, não é normal falar da aparência das pessoas. Eu sei que você não sabe o que é certo e errado porque você está crescendo, mas isso não é legal. Isso não é maneiro, isso não é certo, tá? Você não tem que fazer isso, não. E se eu descobrir que você fez isso de novo, vai ficar sem celular, vai ficar sem computador, vai ficar de castigo. É educar o seu filho. Entendeu? Mãe de adolescente, não dá pra É isso. punir o meu filho toda vez que ele tiver uma atitude que eu Sim, dá pra punir o seu filho, sim. tive no passado. E não é porque você teve que você é uma santa. Você não acha que você fez errado? Você não acha que você fez merda? E aí você... Você viveu, você quer que seu filho viva todas as merdas que você viveu? Pô, se você pode evitar, vamos ensinar. É o mínimo que os dois pedem.
Então eu preciso sentar e conversar com ele. Não é normal rir da aparência do outro, mas você faz isso o quê? No off, você faz. Porra, cara, que inferno, cara. Que mulher insuportável, cara. Ponto mais importante de tudo. A escola me ligou. A gente fez uma chamada de vídeo. Eu entendi qual que foi o contexto da situação, entendeu? Foi um contexto ruim, não foi algo... Ou seja, provavelmente deve ter sido um contexto de preconceito, né? Não tá deixando claro aqui, não. Estamos supondo também, ó. Legal, foi algo assim... Foi algo ruim. Não vou entrar tanto em detalhes, mas, por exemplo... Talvez não queira entrar em detalhe, porque sabe o quão ruim é, né? Exato, né? Uma pessoa, ela é magra demais. Aí os meninos Isso vão me lá irrita também, gente. A pessoa começa a falar um negócio e não fala tudo. Você não quis abrir a fofoca pra internet? Você não quis botar o vídeo? Ela tá com medo. Essa que é a verdade, ela tá com medo. Provavelmente não, a gente já sabe o que é, né? Mas por ser um negócio pesado mesmo, ela não quis abrir mais pra não abrir espaço pra mais hate no filho dela. Toda. Com razão. Então não abre a porra do vídeo e não posta o negócio, entendeu? E, tipo, zoam isso. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas, digamos que seja isso. Não é algo a ser falado, entendeu? Você não fala, você não zoa o corpo de alguém pra essa pessoa, você não deixa ela constrangida nem nada do tipo. Mas nas costas tá tudo bem. Mas nas costas, não. Mas aí rir do corpo da pessoa nas costas, né? Tirar sarro da pessoa pelas costas, tudo bem. Aí, tá tranquilo. Conversei com a escola, falei com a escola tudo o que aconteceu, sabe? E ainda a escola me falou que tinha a filmagem, as câmeras, eles estavam brincando e dando risada, mas tipo, não tinha vídeo, não tinha áudio dos meninos falando nada. Tudo que aconteceu foi tipo assim, o professor se sentiu de uma maneira, vendo os meninos tendo uma atitude. Os meninos tiveram uma atitude que não era pra ter. E a escola tomou uma ação mediante a isso, mediante ao que o professor reportou. Aí eu falei... Cara, eu não sei que situação foi, tá? Mas isso me recordou uma situação de... Não sei se é trejeito, a pessoa mexendo e aí eles mexeram igual o professor, sabe? Nossa. E isso desencadeou coisas que ele também já vivenciou. Enfim, não sei. Tô tentando aqui entender o que ela tá falando. Assim, bom, o que eu quero saber? Existe um áudio, algo gravado que mostre o que eles falaram? Não estou invalidando jamais a forma como o professor se sentiu. Só ele sabe como ele se sentiu, entendeu? Mas eu quero saber se existe um áudio a ser gravado, porque eu quero usar isso também na minha conversa com o Guilherme. Aí eles falaram que não, que o que existe é, tipo assim, uma dedução do que foi falado, né? A forma como o professor se sentiu. Aí eu falei assim, mas aí a gente precisa ter um cuidado também. Mas tá vendo toda hora tentando defender. Meu Deus do céu. Mas a gente não pode trazer pros meninos todo o peso de tudo que ele já passou na vida dele para uma ação dos meninos. Os meninos precisam ser punidos, eles precisam ser chamados, precisa ser chamada a atenção. Mas tudo isso acontece por falta de conversa das pessoas. Por falta de... É exatamente por isso que esse professor talvez tenha passado por tudo isso. Deles, claro. Tem que existir uma punição, mas a gente não pode, por exemplo, trazer para eles todo o histórico do que o professor passou com outras pessoas, como se eles fossem culpados por isso. Às vezes, tipo assim, o professor... O que tem a ver? Quem tá dizendo isso? O que tem a ver, cara? Meu Deus, que mulher burra, cara. Que mulher burra, meu Deus do céu, que ser humano, meu Deus. Meu Deus do Tá dizendo céu. que eles são culpados por tudo que o professor passou? É que eles reproduziram uma coisa que esse professor já ouviu de outras pessoas. Então eles também praticaram uma questão ali violenta com aquele professor, da maneira que eles se comunicaram. Ninguém tá dizendo que eles são responsáveis por tudo que o professor passou. Pô, isso é óbvio, né? Tá vendo como ela tenta defender? Esse argumento não faz nem sentido. Faz nem sentido isso que ela falou. sentiu assim, mas não foi essa a intenção. Foi tipo alguma zoeira. Novamente, gente, pelo amor de Deus, não é uma defesa. É que tudo que você... Não é não. Você fala soa como uma defesa. Só responsabilidade. Óbvio que ela tá defendendo. Faz Óbvio ele que pedir desculpa e acabou. Pronto. Para de ficar tentando. Porque a escola poderia não ter me chamado, porque não sei o quê. O que aconteceu? Isso aqui é o que aconteceu. Então, isso aqui é o que você vai resolver. Pronto. Para de ficar tentando achar mini problema. Mas a gente também não pode. Mas a escola também não. Mas não sei. Tá sempre tentando puxar uma carta. Tá sempre tentando dar o reverse do Uno. Meu Deus, aceita. O problema dessa situação foi o seu filho e o amigo dele. Esse foi o problema da situação. Foi esse o problema. Pronto. Porque se eles não tivessem feito isso, você não teria sido chamada, nada disso teria acontecido, não teria reverberado os traumas do professor, nada teria acontecido se não fosse o seu filho e o amigo dele. Então de quem é o problema? O do seu filho e do amigo dele. Pronto. E de quem agora vai resolver a situação? Você, como mãe responsável. Acabou. É isso. É simples. Cara, e o pior é que é simples. Eu acho que eles têm que ser ensinados, eu acho que eles têm que ser conscientizados, eu acho que eles têm que ser punidos. Então pronto. Mas eu acho também... Mas o quê? Não usa mais a palavra mais. Mas o quê, desgraça? Não quer mais você ouvindo, usando a palavra mais. Ninguém mais Mais. quer ouvir você falando mais. Mas a escola... Mas ninguém quer ouvir. A gente não quer mais. Mas... Não queremos. A gente quer que você resolva o que aconteceu. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer uma responsabilidade pra ninguém. É a sua responsabilidade que a gente quer ouvir. Pronto. Tá? Ninguém quer você terceirizando nada.
bem que a gente não pode virar e colocar neles um peso que talvez eles não tenham. Talvez não, tenho certeza, porque eles não são meninos ruins, são meninos bons. São, com certeza. Toda mãe acha que o filho é incrível. É claro, toda mãe vai falar que ele é incrível, que é bom. Nunca vou ouvir uma mãe falando que o filho é um arrombado. Ninguém vai falar isso. Entendeu? Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai falar isso. Eles são tão bonzinhos, né? Filho ótimo, acho filho incrível, acho filho maravilhoso, vai elogiar, vai falar, né? Vai vender o filho da melhor maneira possível. Então, assim, não adianta você usar isso como argumento. Eu conheço meu filho. Você conhece o que ele mostra pra você. Porque, no final de contas, nenhum ser humano, a gente não conhece a cabeça 100% de nenhum ser humano. Nem de parentes nossos, tá? Tá? Com certeza que você pode ter. As pessoas são... Cada ser humano, só a gente se conhece. O Guilherme, ele me ajuda muito no dia a dia, quando eu preciso ter qualquer cuidado com a minha mãe. O Enzo é um menino extraordinário. Então, assim, são pessoas que eu conheço a índole. Então, eu tô falando sobre pessoas que eu conheço. E não estou falando que eles não têm que ser punidos. Aí o diretor falou assim, não, eu concordo, o professor inclusive mostrou essa preocupação e tudo mais. Resumo da ópera. Os meninos vão precisar fazer aí um trabalho, entendeu, voluntário, pra compensar essa atitude e pra se conscientizar em relação ao bullying. Bem feito. O que eu acho válido. Porque, novamente, eu nunca normalizei o bullying. Não normalizou? Nunca normalizei o bullying. O que eu falei, não, eu normalizei sim, porque eu acho que deveria ser mais normalizado. Mas Desculpa. Não é possível. Essa mulher parece que saiu de um esquete. Não é possível. Não é possível. As coisas que ela fala um negócio e daqui a um segundo ela se contradiz. Mulher, você volta atrás. Você fala um negócio e você já volta atrás do que você acabou de falar. Mas o que eu falei sobre o bullying é que era menos chato quando as pessoas não enxergavam todo esse problema. Só que, gente, eu tô falando... Era menos chato porque não era você que sofria, sua arrombada. Ela vem. O meu local de fala não doeu tanto. Ah, não doeu? Então você para de olhar só o seu local de fala e você começa a enxergar as coisas fora da sua bolha. Porque talvez o seu problema seja esse. Enxergar as coisas só a partir da sua bolha e da sua ótica. Eu acho que o bullying tem que ser normalizado. Eu acho que o professor tinha que ter feito um bullying com o meu... Você sabe o que é isso? Mas é porque eu sofri. Você não sofreu nada. Porque se você normaliza isso nesse aspecto, é porque você não sabe. Então, começa a enxergar o lado do outro, conversa com gente que passou por isso, começa a abrir seu horizonte, para de ver na sua bolha. Sai dessa sua cabecinha, porque não é possível. Eu falar que o bullying não doeu tanto, mas uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, nela doeu muito. Primeiro que então, isso não é bullying, né? Isso daí é crime. Aí vamos lá, porque isso daí já não é bullying, é crime. Porque racismo não é bullying, é crime, amor. Tanto eles falavam, você é seca, você é magrela, porque você é seca do Cara, essa mulher é ridícula, cara. Ela é ridícula, cara. Nordeste. Eu tava cagando, eles podiam falar o que eles quisessem, eu podia comer o que eu queria, doce a hora que eu queria, entendeu? Então em mim não doía. É por isso que pra mim bullying é normal. Mas pra uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, não é, doeu. Então, vamos aos fatos. Vou falar rápido. Então não vamos normalizar o bullying. Então, se você sabe que o bullying doeu em muita gente, por que você tá falando que... não, eu normalizei sim, as pessoas falam... Por quê? Já tô falando demais. Eles vão fazer um trabalho pra se conscientizar em relação a tudo isso. Eles têm que entender que não é assim. Eles não podem constranger uma pessoa dando risada ou qualquer coisa do tipo. É besteira. É besteira. Mas eles poderiam ter feito isso ali, entre eles, escondido. Entendeu? Cara, ela insiste nesse papo, cara. Não é possível. Não é possível, cara. Ela insiste nesse papo, cara. Tá ensinando eles a fazer escondido. Gente, pelo amor de Deus, para de falso moralismo. Todo mundo fala mal de todo mundo por trás. Não! Inferno! Entre aspas. Assim, todo mundo faz um comentário ridículo por trás. Você faz algum comentário por trás que você seria cancelada com certeza. Então vamos aceitar isso primeiro? Vamos aceitar que a gente não é perfeito antes, aí depois a gente julga o outro. Amiga, ninguém é perfeito, tá? Mas certas coisas que machucaram muito a gente, eu fui uma pessoa que eu ouvi piadinha, às vezes as pessoas não falavam na minha cara, eu ouvia nos corredores. Quando você sofre uma coisa assim, você tem um cuidado absurdo com as outras pessoas e você não pratica esse tipo de coisa porque te doeu em um lugar muito específico. Então talvez você naturalize muito e acha que todo mundo faz isso, porque exatamente, você não viveu o que é o bullying de verdade. Foi exatamente o que eu disse. Então não adianta você agir como se todo mundo fizesse isso, porque não, as pessoas não fazem isso. Eu sou uma pessoa que eu não faço isso. E quando eu fiz isso, eu mesmo me sentia mal depois. Eu falava, putz, mas eu passei tanta coisa. Então assim, hoje, pra mim, falar mal da aparência de uma pessoa, ficar gongando as pessoas, não existe.
Não existe. Já fiz no passado? Já fiz. Hoje, pra mim, é uma coisa inconcebível. Porque é isso, a gente vai aprendendo as coisas, a gente sabe o lugar que machucou a gente e a gente se coloca no lugar do outro. Se a gente é uma pessoa que quer evoluir, a gente tenta se colocar no lugar do outro. Erro em outras coisas? Óbvio. Erro, estou em aprendizado. Mas eu acho que é entender o que dói na gente e o que pode doer no outro. Não é nem só o que já doeu na gente. O que às vezes dói no outro sem a gente ter nem a noção. Que é o que você falou. Isso. Ah, eu não senti isso, mas você sabe que dói nos outros o bullying. Então por que você fica... Não, tem que naturalizar o bullying, tem que não sei o quê. Sabe? Não sei se tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer, mas Tá muito, pô. enfim... Resumo. Não tô falando que eles tinham que rir ou qualquer coisa do tipo. Eu só acho que Você falou. se fizesse algum comentário, não era jamais na cara da pessoa, constrangendo a pessoa, fazendo qualquer coisa do tipo. Resumo, gente. Eles serão Nem na frente, nem atrás. Não era pra fazer esse comentário. Não é pra fazer comentário sobre o corpo das pessoas, porque não te interessa. dessa maneira. Eles vão fazer uma atividade para se conscientizar, vão ter que estar mais cedo na escola, entendeu? Vão chegar mais cedo na escola 3 vezes na semana, ótimo, que pelo menos tá em algum lugar. Terceiro ponto. Terceiro não, que já deve estar no 50º ponto. A escola tem sempre que trabalhar em conjunto com os pais para que o adolescente, que a criança, se torne a sua melhor versão. Então por que você reclamou que te chamaram, inferno, desgraçada? Então você não tem que reclamar quando a escola te chamar, né, amor? Exato! Fala, Era "Ai, se quando resolver contadinhas, isso- cara! Tem que chamar mesmo. Sempre um conjunto, não é um guerreando contra o outro. Então eu tô completamente de acordo com a escola. Se a escola virasse pra mim e falasse, o Guilherme vai ajudar a fazer merenda durante 2 meses, junto com as tias da merenda. Ótimo, vai. Quem mandou? Eu não mandei ele ficar zanzando na sala dos outros. Não, ele aprendeu com quem será, né? Paciência. Quem As será? pessoas falam, ai, mas você fala que não gosta, que grita, e você com certeza iria brigar por ele fazer algum... Não ia, gente, vocês não me conhecem. E eu zoaria o Guilherme, sim. Eu zoaria o Guilherme, sim. Eu era a primeira pessoa que eu falava pro Guilherme, Guilherme, não faz isso daqui não posta foto não, que você tá bem feio nessa foto. Não, gente, eu não vou. É que assim, são tantas camadas de problema. Bom, eu falei, né? Com quem será que ele aprendeu? Atualizações sobre a ligação da escola do Guilherme. Eu já quero... Nossa, é que assim, eu queria tanto não ter visto nada do que ela falou. Eu tô bem... Sendo bem sincero, cara, eu não queria ter visto isso aqui. Realmente eu queria desouvir. Uhum. Realmente eu queria. Enfim. Um levantamento, né, uma opinião final Nossa, cara, que bagulho bizarro. que eu vou dar é a seguinte. Eu, Nossa. por conta de toda, né, a vivência que eu tenho com a minha família, e com amigas próximas e tal, professores, a instituição do colégio em si, né, a educação em si no Brasil, a gente sabe que é extremamente desvalorizada, e quando a gente lida, né, com esse tipo de, né, informação chegando pra gente, que é o que essa mãe falou, a gente começa a perceber o quanto as pessoas, às vezes, passam pano pros próprios filhos e pras próprias ações. Demais! Só que o que acontece é que os pais, eles precisam sim ter pulso firme em alguns aspectos de educação. De parar de relativizar. Não, mas a escola pega muito no pé do meu filho, porque é sempre isso. Ah, a escola tá perseguindo meu filho. Não, meu filho é um anjo em casa, ele é maravilhoso. Ele nunca faria isso. Responsabilizar. Pô, meu filho foi uma pessoa ruim? Olha só, isso aqui é errado. Você não tem que falar. É isso. Bom, aquilo só vai falar, né? É isso aí, chat. Pô, que vídeo foi esse, pô? Meu Deus do céu, isso que sugou minha alma.